livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis 18 e 13, fala assim, ó. Disse o Criador a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, Sara, verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Criador há coisas demasiadamente difíceis? Olha que pergunta um anjo falou para Abraão, porque quando fez uma promessa, Sara riu. Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos de idade, quando tiveram o primeiro filho da promessa. 75, quando tiveram o filho com a escrava. Vamos entrar nesse texto, para nós entender um pouquinho o que o Espírito quer falar para a igreja nessa noite. Aqui eu trouxe um tema que diz um chamado para um propósito. O anjo chamou Abraão e fez uma promessa a Sara. Falei que Sara simboliza a igreja de Israel, simboliza Israel. Mas vamos voltar onde começou essa história, pastor Elcio. Começou na criação, com Adão e Eva. Irmãos, Adão e Eva viviam num paraíso, num lugar onde era só deles e mais um monte de animal, ensinando a adorar, louvar o nome do nosso Criador e dando nome às plantações, dando nome às frutas, dando nome a tudo aquilo que o Criador criara no jardim do Éden. E Eva, sua companheira, distanciou um pouco de Adão e ela foi dar ouvido. A Bíblia diz que tinha uma serpente usada pelo Satanás e Eva foi dar ouvido à serpente, ao ponto da serpente seduziu a Eva. A palavra sedução todos nós conhecemos, não tem nenhuma criança aqui. A palavra sedução está dizendo que Eva foi seduzida. Eva perdeu a sua pureza com a serpente. A serpente não era uma cobra que se rastejava. A serpente era semelhante a um urso, ela andava em pé. Pela maldição ela começou a se rastejar, se reduziu-se ao pó. E a mulher terá dores de parto. Foi essa a maldição que também teve. E o homem e a mulher foram expulsos do Éden. E ali nasceu as duas linhagens de Adão, Cã e Abel, gêmeos, nascido um da serpente. A ciência prova hoje, pastor, que se uma mulher tiver relação com dois, em 48 horas ela pode engravidar de gêmeo dos dois. A ciência prova isso. E Eva levou para Adão o conhecimento do prazer. A igreja mente que é uma maçã. Desde quando uma maçã foi pecado de comer, meu querido? E o Criador falou assim, ó, dos dois frutos que tu carrega no teu ventre, botarei um contra o outro. Quando tiver uma idade já adulta, homens plantando e trabalhando, Abel tornou-se agricultor, tornou-se cuidador de ovelha e Caim, agricultor. O nosso Criador aceitava o sacrifício somente de Abel, porque Abel era filho da primogenitura de Adão, era o único filho de Adão. Exceção as irmãs que já existiam, irmãos. Não existiam só dois homens, existiam irmãs. Era uma população de terra. E Abel foi morto por Caim. Então, pode ver que no livro 3 de Gênesis, a Eva fala assim, ó, e concedeu Adão com Eva e deu luz a Sete. E Eva falou assim, ó, no lugar de Abel que Caim o matou. Por que ela não falou assim, ó, Caim é meu primogênito? Não, ela disse, no lugar de Abel que Caim matou. Sim, Caim não era primogênito de Adão, não. Era filho de Eva, mas não era filho de Adão. Adão amava Eva, e ele aceitou aquele desafio e foi embora do Éden por expulso junto com Eva. E nasceu duas linhagens, a linhagem de Cã, a linhagem de Sete, que chegou até o dilúvio, vindo
ali nascer Noé, ouvindo, daí perdeu a inocência, vem a consciência. Na consciência, o evangelho começou a ser pregado por um dilúvio. E um homem se guardou com a sua família. Noé se guardou com a sua família. Vindo Noé, saiu da arca, abaixou as águas, começou então a plantação de uva. Filho Cã descobriu a nudez de seu pai. Eu falei que era todos adultos aqui, né? Filho Cã descobriu a nudez de seu pai. A nudez de seu pai, irmão, não é ver o pai nu. Ele teve casa com a sua mãe e nasceu descendente de mãe com filho, como Nirode na Torre de Babel. Nirode, pai de Tamuz, é filho de Samires. Samires é mãe de Nirode, que teve filho de Tamuz. Aí vem a trindade da Igreja Católica. Até mudou só o nome, mas continua sendo a mesma trindade. Por isso que nós não temos uma trindade, nós temos uma divindade. Nós temos o Pai, temos o Filho e temos a espada, que é o Espírito. Você não tem dois espíritos, tem um Espírito. É que o Espírito, que a palavra, te convenceu, o teu Espírito. E ele converteu-se. Pelo sangue do Cordeiro, tu foi purificado e santificado. Tornou-se puro, virgem. Vamos deixar um pouco Adão e Eva por lá, porque o relógio também corre. Meu pai. Chegamos então até na terra de Lur. Saiu ali Abraão com Sara. Eu vou pular um pouco Sara, depois eu vou voltar, porque eu quero te abençoar através da vida de Sara, do que nós lemos aqui. Chegamos agora até Isaac, filho de Sarai com 90 anos e de Abraão com 100 anos. Agora, esse menino tem 40 anos, tem 30 anos, ele casa com Rebeca. Rebeca vem pelo deserto simbolizando uma igreja. E Isaac simbolizando o nosso Salvador, simbolizando. Está no campo, de repente, no deserto, a mulher vê ele, a Rebeca vê ele, cobre o seu rosto, símbolo de santidade, fala para o servo Geazi, que representa o Espírito, uma formação de representar o Espírito. Ela fala para Geazi, quem é aquele moço que está no campo? Geazi fala, ele é o meu Senhor. É o meu patrão, é o meu dono. Pois Geazi era comprado como escravo de Abraão, serviu Abraão. Então Rebeca cobre seus rostos. Isaac toma a Rebeca, leva para a tenda de sua mãe, que já era falecida. E a Bíblia diz que ele ama ela. Ele ama ela. Eu não quero parar nesse parênteses aqui. Eu quero seguir um pouco mais adiante. Glória a Deus. Literalmente a Bíblia corre. Agora nós chegamos na terra de Ruth, que não pertencia a Israel, não pertencia a Judá, não pertencia às 12 tribos de Israel. Ruth era moabita, mas foi de Belém, de Judá, Noemi com seu marido, morar em Moabe. E em Moabe morre o marido, morre os 2 filhos. E Noemi, que chama-se, volta-se para Israel para ajudar, para Belém. E junto com Noemi vem Ruth. Ruth casa com Boaz, que é pai de Jessé, avô de Jessé. Jessé é pai de Davi. De Davi nasce a geração que estamos hoje, que fomos resgatados pelo nosso Salvador, que era a tribo de Davi. Yahshua Mashiach, Yahshua Nazareno. A igreja católica chama de Jesus. Não tem a letra J até hoje no hebraico. E a letra hebraica tem 485 anos. E o nosso Salvador tem 2000 anos. Quero que tu entenda, para que você não se atrapalhe no que eu estou falando. E literalmente, correndo aqui a nossa passagem, nossa leitura, veio o projeto, olha só, o projeto de o nosso Criador se agradar em Ruth, que era uma moabita, já simbolizava para a igreja estrangeira que somos nós, gentis. Nós não tinha nada a ver com salvação. A salvação era para as 12 tribos de Israel, para Judá, para Israel,
a Jerusalém, somente para aquele povo. Veja que em dia de hoje ainda vive em guerra. Quando nasceu o filho da escrava Agar, Ismael, ele tomou a descendência de Irã, aquela descendência dos palestinos, aquela descendência daí por negligência ou por soberba, que ele é o filho primogênito de Abraão. Ele acha que a herança cai sobre ele, não, sobre Israel. Que Israel é o segundo filho de Abraão, que é Isaac, que vem as 12 tribos. A guerra está até dia de hoje. Mas voltando para Ruth, uma mulher estrangeira, casa com alguém de Belém de Judá, que é Boaz. De Boaz vem a geração de Davi, porque Jessé é filho, neto de Boaz. Davi, neto de Ruth, bisneto de Ruth. 14 gerações se passam, nasce nosso Salvador, Jesus, Yahshua Mashiach, Yahshua Nazareno. E agora vamos voltar para ver o que nosso Criador tinha a ver e falar com a nossa irmã Sara, que simbolizava Israel. Israel vivia numa decadência. Precisava ser resgatado o projeto divino novamente. Aconteceu o dilúvio. Aconteceu o chamado de Abraão. Abraão peregrinou pelas terras. Aconteceu o chamado de Jacó. Jacó peregrinou pelas terras. Voltou para o Egito, 400 anos ficaram como escravos. Perdão, não foram como escravos, eles foram como hospitaleiros, foram como pessoas fugindo de uma fome. Mas como a população de Israel cresceu, Jacó foi com 70 pessoas para o Egito, e Jacó cresceu, foi 5.000 homens quando saiu do Egito. 5.000 homens. Aleluia. Mas vamos voltar, falar agora sobre a nossa irmã. Nossa irmã Sara casou-se, olha só, quando a mulher casa, a tendência e o sonho da mulher, e era por lei, era ter filho ao homem, para a sua descendência prosseguir. Passou-se um ano, Sarai não dava filho a Abraão. Passou-se 2 anos, Sarai não dava filho a Abraão. Passou-se 3 anos, passou-se 5 anos, ele tinha por direito de possuir outra mulher, para a sua geração continuar. Mas a Bíblia diz que Abraão amava a Sara, e Sara era meia-irmã de Abraão, filho de Nur, mas Nur tinha outra mulher, e nasceu ali a Sara, 10 anos mais nova que Abraão, mas quando Abraão saiu da sua parentela, ele era casado com Sara, e aquela vontade de ter filho, ele ouve uma promessa divina. Abraão, sai do meio da tua parentela, porque de ti farei uma grande nação. Glória a Deus. Abraão almejava por uma nação, almejava por uma família, ele não tinha. Tanto é que seu sobrinho foi junto com ele. Mas passou-se pelo deserto, passou-se pelo Egito, passou-se por outras terras, e nada de filho para Abraão. A semente de Abraão, ele estava envelhecendo. Aí chega um anjo na casa de Abraão, na tenda de Abraão, e chama Abraão. Abraão, eu vou fazer tal coisa em Sidônia. Mas ele primeiro tem um diálogo com Abraão. E ele afirma uma promessa com Abraão. E ele pede para os anjos sentarem, ele ia preparar para os anjos um banquete. Pão, um cabrito assado, para conversarem. Após esse jantar, esse banquete, o anjo fala para Abraão: de ti vai vir a nação, de ti será grande a tua nação. E Sara, a porta da tenda, riu. E o anjo chamou a Sara e disse: por que riste, mulher?
No coração, olha só, o nosso Pai conhece o coração. Aquela oração que você faz na angústia, no silêncio, aquela ele ouve bem rapidinho. Glória a Deus. Amém. É a oração que ele ouve mais rápido. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Glória a Deus. Quando você clama ele na angústia, aquela oração ele ouve mais rápido do que aquela. É obrigado ter sim uma campanha de oração, por quê? Porque ali você quebra várias barreiras, você quebra vários empecilhos, você quebra vários obstáculos que estão por vir. A oração de monte, de corrente, você está adiantando o teu patamar. Você está indo à frente, está indo na frente de todas as coisas. Já está abrindo o caminho para você passar. A oração de clamação, de angústia, é uma oração que você precisa de imediato. A Bíblia fala que o Espírito com gemido inexprimível, ele intercede ao Pai. Aquela oração rápida que tu precisa. Aquela oração que tu fecha os olhos e você quer. Você precisa de um livramento, de algo tão inexplicável. E você não contou ainda para ninguém. Nem a tua esposa sabe. Aquela oração que tu faz. E você abre e fecha os olhos. Agora a Sara é chamada pelo anjo. Oh, aleluia. Sara é chamada pelo anjo. Por que riste? Por que zombaste? Disse hoje o Pai. Às vezes eu vejo, irmão, nós temos um chamado. Temos um chamado. Não que nós rimos, que nós zombamos, mas no nosso íntimo, nós deixamos a desejar. E o Pai conhece. E o Pai sabe. Do teu pensamento. Eu outro dia estava pregando, e quando eu li que os pensamentos não são, eu entendi que o pensamento é o caminho. Quando fala em pensamento na Bíblia, o Pai está falando que é um caminho. Pode ver que você pensa e você vai. Então o pensamento é o caminho. E o nosso Criador, ele conhece o teu caminho, ele conhece o teu pensamento. Glória a Deus. O teu pensamento pode fazer duas coisas: aproximar ou separar do Criador. O teu pensamento. É por isso que eu falei aqui, ó. A oração em pensamento e em espírito, ele ouve primeiro. É aquela que ele ouve primeiro. É como se fosse um clamor. Ela chega como um cheiro suave nas narinas do Criador. Porque não é de ouvir, é de cheirar. Sacrifício. Está estragado. O pensamento, o caminho. Meu Pai, não quero entrar, Pai. Passa de mim esse cálice. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Sara tinha escolhido algo antes, como eu falei para ti. Há 13 a 15 anos antes, ela escolheu dar a escrava para Abraão. Eu vou falar. Sara resolveu dar a escrava a Abraão. Abraão coabitou com a sua escrava. Nasceu Isaac, como eu falei, descendência de Irã, Palestina, Golfo Pérsico. Aquele povo, aqueles, vou dizer, corta o pescoço da pessoa ali, são tudo filho de Isaac, aliás, perdão, são tudo filho da Agar, tudo ismaelita. E por esse preço que Sarai, o nome dela não era Sara, era Sarai. Sarai era uma palavra ainda maldita pela boca de todo mundo, porque não dava filho. E Sara quer dizer princesa. Ela fez uma coisa errada. Irmãos, quando ela teve o seu filho Isaac, que simboliza sorriso, transferando sorriso,
Quando Abraão, olha só onde eu quero chegar, irmão, eu estou te ajudando, talvez tu não está entendendo agora. Quando Abraão vê que nasce o seu filho da promessa, ele faz uma festa. Antes ele oferecia o sacrifício a todos os dias, todos os anos, anualmente. O Criador, ele matava um bezerro, ele oferecia um carneiro para um sacrifício em cheiro suave. Ele fazia um altar de oração todos os anos. Quando nasceu Isaac, ele começou a fazer festinha de 1 ano, festinha de 2 anos, festinha de 5 anos. Ele começou a se se dominar, agora agradar o seu filho. Quando ele fez 15 anos, estamos fortes de memória, o Criador fala para Abraão: Abraão, eu quero ter um filho em sacrifício. E ele fala para Sara, e Sara entra em depressão. Sara muda de tenda. Sara não fica na mesma tenda de Abraão. Sara vai para outra tenda. Sara entrou em depressão. Olha o grande perigo, meu irmão. Quando você quer ajudar Deus e você acaba desobedecendo a promessa, Sara entrou em depressão. Sara mudou de tenda. Sara estava em outra tenda e ela ficou. E quando o Criador veio e permitiu que Abraão não imorasse seu filho, ela estava adoecida. Irmãos, o que está acontecendo de cristão adoecido por causa da desobediência é terrível, irmãos. Aleluia. Para esse relógio um pouquinho, meu irmão. Eu vou encerrar por causa. Aleluia. Meu Pai, começou a me subir aqui um sangue, um calor aqui, senhor. Irmãos, a tristeza, a decepção de Sara foi que ela fez algo errado. Ela teve que mandar a mulher ir embora com o seu filho. E olha só a consequência até em dia de hoje. O pecado de Eva com a serpente seduziu a Eva. O demônio seduz as pessoas. Ele engana. Ele oferece coisa para ti e automaticamente pensamos que é melhor. Mas ele não vai te agradar. Ele quer roubar de ti o que ele tinha. Ele tinha um paraíso, ele era um regente do louvor, ele era um anjo, e ele perdeu essa oportunidade, e ele não quer que você tome o que é dele. A promessa do Pai é que a geração de Abraão, que são como as estrelas, somos nós, o povo gentil, a salvação veio para mim e para você, porque a avó de Jesus, a avó de Elcha, era estrangeira, a igreja estrangeira que somos nós, recebemos a salvação. Ele sabe que você vai para um lugar bom, e ele não quer isso, então ele te seduz. Palavra correta. Aleluia. Ele mente para você. Primeiro ele te dá um doce, para depois ele te descer o cajado. E você corre para o médico: doutor, eu estou assim, doutor, o doutor não acha nada, porque não é na enfermidade na carne. A carne um dia vai perecer, ela tem que apodrecer mesmo, mas sim o que tinha para com comunhão com o Pai. Isso não pode perecer. A comunhão tem que permanecer, por causa que tu já tem um chamado para isso. Aleluia. Aleluia. Eva perdeu seu filho porque o filho do maligno o matou. Expulsaram de um lugar bom, que era o jardim. Aleluia. 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 Acaso disse o Criador a Abraão: porque seguiu Sara, dizendo, Sara, é verdade que daria ainda luz sendo velha? Acaso para o Criador há coisa demasiadamente difícil? O teu chamado, irmão, cuide do teu chamado.
Não há coisa demasiadamente difícil que não pode fazer por você. Pastor Léo, eu só estou perdendo a esperança. Entre no teu quarto. Não teve, irmão, no tempo da inocência, não teve perdão para Eva. E Adão acompanhou ela, porque ele amava ela. Quando nosso Salvador foi para a cruz, ser crucificado, ele amou a igreja. Ele sabia que ele ia ser rei na Nova Jerusalém, e a igreja ia estar junto com ele, então ele amou a igreja. Ele esvaziou-se de si mesmo. Na cruz ele disse: Pai, na tua mão eu vou entregar o meu espírito. Porque ele sabia que você hoje estaria ouvindo essa palavra que vai te levar para o céu. O céu é real, o inferno também é real. É, Deus, verdade, Jesus. Glória a Deus. Se o inferno não fosse real, Satanás estaria no meio de nós hoje de boa. Mas não, há uma separação. Há uma separação, há um seio de Abraão. Irmãos, a morte do Espírito não morre. Porque o nosso nome está escrito Deus da fundação dos séculos. E olha quantos anos tem a Terra hoje. A Terra está em torno de 6.000 anos, 7.000 anos. A Terra está em torno. Porque antes que Satanás era regente, eram tudo de luz. Mas quando ele caiu do seu trono, a Terra ficou sem forma e vazia. E o Espírito do Criador pairava sobre a face do abismo, quer dizer que o próprio Criador pairava. Quando você está andando ali na rua de cabeça baixa, é você ou é teu Espírito? É você, meu irmão. Quando Maria chegou a falar com Isabel, que sacudiu a barriga, aí Isabel falou assim: ó, o Espírito me sacudiu. Estava em Maria ou era um Espírito que perguntou? Não, era Maria. Quando eu estou com o semblante descaído, com o Espírito abatido, é eu ou é o Espírito? Sou eu, mas o meu Espírito está abatido. O Espírito precisa de um corpo, o corpo não precisa de um Espírito. Ou esse corpo, como é semente, semer, ele é semer, a palavra semer do grego quer dizer semer. Ela torna, a semente vai para a terra e a terra morre, dá fruto, o fruto vem, e isso acontece com nós. Nós somos também em três formas. Como existe o Pai, existe o Filho, existe a Palavra, nós somos carne, nós somos alma, porque somos viventes, nós somos Espírito, porque o Espírito tem que tornar o Pai para ele condenar ou salvar. E Satanás, ele vai ficar por milhões de anos queimando no inferno, e junto todos aqueles que não creem na salvação. Então é muito sério, crente. É muito sério brincar de ser crente, brincar de conversar com uma serpente. Oh, aleluia! É muito sério isso. É muito sério dar ouvido, dar crédito para ela. Sarai deu crédito para ela, e Sarai trocou de tenda, mudou de tenda. Pode ver que quando Isaac casou, ele levou a Rebeca, pode ler a Bíblia, ele levou a Rebeca para a tenda de Sara. Ele não levou para a tenda de Abraão, levou a Rebeca para a tenda de Sara. Sara já tinha morrido. Que você não morra no espírito quando as coisas estiverem acontecendo. Estão muito perto do acontecimento. Vou encerrar. Muito perto do acontecimento, muito perto. Agora o que precisa, pastor, é Israel acabar com a Palestina, que é bíblico. Israel vai limpar com a Palestina. O Irã vai ter que bombardear Israel, vai perder para Israel também. Rússia vai ter que agora dar a volta. A Bíblia diz que lançarei um anzol no teu nariz e te tornarei para trás. A Rússia vai parar de atacar a Ucrânia e vai voltar para Israel, porque Israel ela vende petróleo e a Rússia está perdendo esse poder. Então a Rússia vai enviar um míssil lá dentro. Quando isso acontecer, não se converta. Quando a Rússia enviar um míssil para dentro de Israel, que ela tem, a Rússia é a única que tem o poder de fazer isso, é a Rússia, com permissão divina. Ela tem que destruir o petróleo de Israel. E aí começa a cair as pedras de Israel, que é bíblico isso, dentro de Rússia. O príncipe de Rhodes.
a pedra de Sarai vai ser a única que vai destruir você. E aí, isso ainda não aconteceu, irmão. Não aconteceu porque a igreja lá, Filadélfia, ainda está na terra. A igreja Filadélfia ainda está na terra. Quando a igreja Filadélfia sair da terra, a igreja Laodiceia vai se converter. A igreja Laodiceia é aquela igreja que fala assim, ó, bate no peito e fala assim, rico sou, de nada nenhum falta. E a igreja Filadélfia ela fala assim, ó, porque tu não negaste o meu nome, te livrarei da hora da tribulação. Pastor, como é que é isso? Sim. A Bíblia fala assim, ó, no livro de Apocalipse, a igreja de Filadélfia fala assim, ó, porque tu não negaste o meu nome. Ele tem um nome, tá, irmão? Tetagrama, Tagut, Vatirê, transliterado Ial e transliterado filho Ialcha. Tu conheceste o meu nome. Ele falou que nos últimos dias ele ia se revelar para o povo. Ele não se revelou antes por causa que a igreja matou vários no concílio, vários em Roma, para não eles morriam e não negavam o nome. O apóstolo Paulo foi enterrado Isaías e não negou o nome. O irmão meu, Daniel, foi jogado na fornalha de fogo, mas não falou assim, não tenho o direito de te falar o nome. E os judeus, eles escondem o nome, eles morrem, não falam o nome. Mas como chegou o fim da profecia, se cumprindo a profecia, o nome ia ser revelado. E agora sim, a igreja de Filadélfia, que é minoria do povo, fala assim, ó, te livrarei, guardarei, porque tu conheces meu nome. Salmo 91, verso 14, fala assim, ó, olha o Salmo 91, verso 14, fala assim, ó, te livrarei, guardarei, porque tu conheces meu nome. Isso é tremendo. Isso é muito forte. Se coloque de pé, me pergunta.